Falsos e verdadeiros, verdadeiros ou falsos. Vamos tratar nesta pré-aula sobre profetas verdadeiros e profetas falsos. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Englen e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós temos o nosso textuário, ou falando antes, o título de nossa lição, o tema, Contra os Falsos Profetas, o textuário. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Palavras de Pedro em sua segunda carta, capítulo 2 e o versículo de número 1. Verdade prática. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Situação terrível quando o povo dá ouvido aos falsos profetas. É um perigo, viu? É um perigo porque, por mais que o pão, como está ali a figura na nossa lição, seja embolorado, um pão que não tenha nenhuma nutrição, embora seja assim, muita gente aceita e gosta. Isso é perigoso. Ezequiel 13, do 1 ao 10, está a nossa leitura bíblica em classe. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém com seus príncipes e o próprio rei de Judá, agora o recado não é mais para os príncipes, nem para os reis. Agora a palavra vai para os falsos profetas. Ezequiel tem uma missão tremenda. Os falsos profetas, os príncipes, os sacerdotes, todos eles se corromperam. Neste caso agora, ele vai trazer uma sentença dolorosa para os falsos profetas. O tópico de número 1, sobre os profetas. Analise comigo. Ao contrário do sacerdote, o profeta apresentava o povo a Deus. Analise isso. Apresentava o povo a Deus. Já o profeta apresentava Deus ao povo. E eu posso ser bem sincero e dizer que as coisas não foram fáceis para Ezequiel, ter que apresentar Deus ao povo. Parece que ele, por ser da linhagem sacerdotal, esperava fazer o trabalho de sacerdote, apresentar o povo a Deus. E apresentar o povo a Deus, de certa forma, considero mais fácil. Por quê? Por mais que o povo seja falho, pecador, mas apresentar o povo a Deus é fácil. Por quê? Porque Deus é longânimo, misericordioso, amoroso, é um Deus fiel, benigno e outros atributos. Já na função do profeta, que era apresentar Deus ao povo, já era um pouco mais difícil. Por quê? Porque o povo é rebelde, orgulhoso, de dura cerviz, desviado dos propósitos divinos. Sim? E aí, no meio de tudo isso, surgem os falsos profetas, que ainda vêm complicando as coisas. Se o profeta de Deus vem mostrando a verdade, exortando o povo para entrar pelo caminho, o falso profeta
vem contrapondo, como diz a nossa verdade prática. Vem na contramão das verdades divinas. Vem na contramão de Deus só para agradar o povo. Infelizmente, isso ainda acontece em nossos dias. Em suma, o profeta de Deus quer colocar o povo no caminho certo. Já o falso profeta quer afastar o povo de Deus. O termo profeta, a palavra hebraica usada aqui na nossa lição é navi. Olha só que interessante. E aí eu já fui buscar outras palavras e analisei a palavra nabi, que existe também, que quer dizer borbulhando de uma fonte, ou seja, emitindo palavras abundantes que vêm de Deus. Este é o profeta de Deus. Este é o profeta. Mas existem outros termos na nossa lição. Sim, outros termos para designar o profeta de Deus. Há diversos termos usados para os profetas ou para o mensageiro do Senhor. Outros termos que a Bíblia apresenta como o profetês, que indica a capacidade especial de se ter, de ver, de conhecer a dimensão espiritual além das outras pessoas, de saber de forma antecipada a acontecimentos futuros por parte de Deus, uma sensibilidade muito grande com as coisas do Senhor. E com isso gerava também uma responsabilidade muito grande sobre eles. Por isso eram chamados de homens de Deus. Sim, mensageiros do Senhor, servos do Senhor. Mas no meio de tudo isso, o ponto 3 diz o seguinte: existiram também os falsos profetas. Se existem verdadeiros, vão existir também os falsos. Logo estarão por aí. Assim como o dinheiro falso, assim como a roupa, tênis, marcas famosas que eles estão falsificando. Apesar de ser crime em Israel, na época de Ezequiel, existiam muitos falsos profetas. Naquele tempo, já antes disso, existiram falsos profetas. Existiram no tempo de Elias. Existiram outros também no tempo de Jeremias. Existiram em todos os tempos, como existe também em nossos dias. Apesar de nossa lição nos ensinar que os termos para o profeta de Deus são os mesmos aplicados para os falsos profetas, a gente pode identificar uma coisa muito importante aqui. Um falso profeta pode ser chamado de Navi ou Nabi, como no original, mas você vai conhecer por seu comportamento, por sua piedade, por seu caráter, sua mensagem, sua conduta. Tudo isso leva-nos a conhecer o verdadeiro profeta e o falso profeta. Tópico de número 2. Sobre os falsos profetas em Ezequiel. Aqui o primeiro ponto diz os dois lados. Como assim? O verdadeiro e o falso. Os dois lados. Como já demos uma pequena pincelada no tópico anterior, num dos pontos ali, se tem verdadeiro, vão existir os falsos também. Ezequiel era um verdadeiro profeta do Senhor. Mas no seu tempo, enquanto ele estava no cativeiro, teve visões de Deus, aonde Deus mostrou falsos profetas. Em Jerusalém já existia há muito tempo falsos profetas. Desde o próprio Jeremias, contemporâneo de certa forma de Ezequiel, enquanto Ezequiel estava tendo visões no cativeiro, Jeremias ainda está em Jerusalém profetizando, sofrendo absurdamente no meio dos falsos profetas.
e o povo que dava ouvido aos falsos profetas. Parece que eles tinham mais credibilidade. Que coisa terrível, nos nossos dias atuais não é diferente. Acreditam mais na mentira do que na verdade. Mas o Senhor falava através de Jeremias e de Ezequiel: o juízo virá sobre o falso profeta. E é interessante analisar que as mensagens do falso profeta eram mensagens que, estou quebrando o jugo da Babilônia, o Nabucodonosor vai liberar em 2 anos, quando, na verdade, eram 70 anos que Deus havia já feito a conta para que eles estivessem no cativeiro. A apresentação, a expressão profetas de Israel. Olha só, observe que Deus fala a Ezequiel: profetiza aos profetas de Israel. Ele não diz aos falsos profetas, aos profetas de Israel. Aí vem aquela pergunta: será que eles não eram, de fato, profetas verdadeiros antes? Com certeza eram. Eram profetas que Deus havia instituído, além de outros que estavam ali. Mas observe uma coisa: talvez fizeram com excelência, talvez fizeram, mas depois foram perdendo a essência, foram perdendo a verdadeira identidade. Quantos nos nossos dias já têm se deixado levar pelos ismos, pelo materialismo, relativismo, secularismo de nossos dias e estão aí envolvidos em coisas que a Bíblia não aprova, estão pendendo para outro lado, reprovando a palavra de Deus e aprovando certas coisas, estão perdendo a comunhão com Deus, se tornando falsos pregadores, falsos profetas. O ponto 3, o desserviço dos falsos profetas. O ponto acima está dizendo tudo. O desserviço veio desfazer tudo o que Deus estava fazendo. Deus dizia não, eles diziam sim. Deus dizia vou fazer, eles diziam Deus não vai fazer. Os falsos profetas estavam fazendo algo terrível no tempo de Ezequiel. Eles estavam vindo para fazer tudo o contrário da palavra de Deus. Eram propagadores de falsas mensagens, de falsas notícias, fake news, como conhecemos. E como diz a nossa lição, era uma blasfêmia contra o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. O quarto ponto do tópico 2, Deus usa um termo para expressar o caráter destrutivo dos falsos profetas. As raposas do deserto. Raposas do deserto, olha só. Elas atuam no silêncio da noite. Elas atuam de forma bem discreta. Foi o que Cantares de Salomão registra: ao passarem pela vinha, viram pequenas raposinhas destruindo a flor que estava, a vinha que estava em flor. Ei, não te iluda, as raposinhas são bonitinhas. Sim, são lindas, mas são destrutivas, são perigosas. Não te iluda com as belezas da raposinha. Os chacais da noite silenciosamente farão grandes estragos. Assim são os falsos profetas. Cuidado, não vacile, não deixe eles te convencer. Vamos então para o último tópico de nossa lição. A nossa lição está aqui trazendo o último tópico, o terceiro tópico, sobre as gerações das mensagens falsas. A geração das mensagens falsas, a lição está se referindo aos nossos dias. Israel havia experimentado, sim, falsos opositores à obra do Senhor, mas a febre se estendeu e nós vimos
o primeiro ponto, falando do profeta do Antigo Testamento. Antes de falar dos profetas do Antigo Testamento, será que nós não vivemos algo semelhante como nos dias de Jeremias e Ezequiel? Será que não estamos vivendo isso? O ponto 1 diz, o profeta do Antigo Testamento. O que poderia parecer mero descuido da lei? Para um homem qualquer, para o profeta era algo horrendo, terrível. Ele não quebrava a lei do Senhor, não contrariava a palavra do Senhor, o verdadeiro profeta. Havia uma sensibilidade tão grande que ele mantinha com Deus. O profeta não somente via, ouvia também a voz do Senhor e via as visões que Deus mostrava, sentia peso no coração quando o povo pecava. Tal sentimento era consequência de um relacionamento estreito com Deus, muito próximo, através da oração. Ele conhecia os propósitos divinos para a nação e tudo que Deus tinha para o povo. O ponto 2, os portadores de mensagens falsas. Em todos os tempos existiram isso, queridos. Em todos os tempos existiram falsos pregadores, falsos mensageiros, falsos profetas. Sempre causaram um grande estrago à humanidade. No século passado, existiram predições a respeito do final do mundo. No final do mundo, o fim do mundo vai acontecer, e então a volta de Jesus, muita gente, eles chegaram a dar datas, dataram isso sim, marcaram o dia e não aconteceu. Vidas, pessoas venderam casas, foram morar nos montes, foram morar em containers, tudo esperando o cumprimento da profecia, mas acabou não acontecendo. Isso vai acontecer, mas a verdadeira profecia fala isso para nós. Isso acontece principalmente em tempos de política, em tempos de crise, em finais de ano, acontecem essas predições. O último ponto de nossa lição, o ponto de número 3, a ira de Deus contra os falsos profetas. Com certeza vão colher por suas atitudes, pelas mentiras propagadas. O versículo de número 9 da leitura bíblica em classe é claro em dizer: a minha mão será contra eles. Saberão que eu sou Deus em Israel. Queridos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sejamos propagadores de verdade e da verdade, para não cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque Ele não suporta a mentira. Cuide para não propagar o que Deus não disse. Não devemos estar alienados ou ligados, comprometidos com a falsidade. Nossa conclusão é clara em dizer, o apóstolo Pedro deixa muito claro que onde há verdadeiro também há falso. E haveria de acontecer isso na igreja também. O boato é a propagação de uma notícia infundada e não deve ser propagada. Cuidado com falsas notícias. Cuidado com uma falsa mensagem. Deus não mandou, não mandou. Pregador, se Deus não revelou, pregue só a palavra e cale-se diante da dúvida ou da mentira. Deus abençoe, obrigado por sua atenção e até a próxima lição.